Flamengo! Fala, Felipe. Boa tarde, tudo bem? Queria que você falasse sobre essa vitória, fim do tabu, desde a década de 90, preparação para o jogo de quinta, mas obviamente que esse resultado motiva muito, né? Pelo fato de ter quebrado esse tabu. Sim, nós pensamos jogo a jogo. E eu falei para eles durante essa última semana agora, antes desse jogo, que quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, né? Porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar, todos competiram ao máximo durante a semana, por um nível muito alto de treinamentos. E falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer história. Só tem muito barulho, tem como... Não tem como fechar sua boa porta aí atrás. De coberto. E isso me demonstra que é um grupo que quer fazer história. Então, hoje, viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar, sei da dificuldade que é de vencer aqui dentro e conseguimos uma grande vitória contra uma equipe muito bem treinada pelo Carpim. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Você falou agora, e sempre repete isso, né, de que pensa jogo a jogo, né? Ficou então essas 2 semanas planejando a Juventude, ou já havia um estudo em cima do próximo jogo, que é considerado o mais importante do ano agora, que é contra o Estudiantes na quinta-feira? Ou a partir de agora que você vai focar no Estudiantes em 4 dias? Você fala bem quando você diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim sempre o próximo é o mais importante, mas dado o valor do quartas da Libertadores contra os Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Mas eu, sinceramente, só preparei o jogo do Juventude. Fiz tudo pensando em como vencer o Juventude. A partir de amanhã começaremos a estudar e trabalhar para ver quais são as melhores soluções para poder encarar o Estudiantes, que sem nenhuma dúvida é um grande adversário, e principalmente equipes argentinas que competem tão bem. Temos aí o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, queria te perguntar sobre um jogador em específico, claro que o elenco todo fez uma boa partida, mas sobre o Saul. O Saul que vem sendo destaque mais uma vez, já foi destaque em vários jogos esse ano. Chegou hoje de manhã aqui em Caxias do Sul, uma logística diferenciada, ou seja, podia até estar cansado de um voo, não sei o quê, mas entrou em campo, foi um destaque essa partida, deu uma assistência para o Arrascaeta no primeiro gol. Como é que você vê a evolução desse jogador desde que ele chegou aqui ao Flamengo, que é um jogador europeu, talvez não conhecesse tanto assim esse calendário do futebol brasileiro? Como é que você vê a evolução do Saul aí nos últimos tempos? Obrigado. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saul, talvez o melhor Saul da sua carreira, né? E isso é muito mérito dele, é mérito também, obviamente, do clube, de acreditar em poder recuperar o potencial desse jogador, que todo mundo sabe, não preciso falar, a carreira que o Saul teve, o jogador importantíssimo que ele foi em todos os lugares que ele passou, e principalmente a história que ele tem no Atlético de Madrid. Mas recuperar a melhor versão do Saul era um desafio e passava por ele, né? E ele está no nível altíssimo, altíssimo. Eu acredito que sempre você ter um filho motiva muito, e não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos, chegar até aqui e jogar do jeito que ele jogou os 90 minutos, que desse com essa facilidade, mas foi. Isso demonstra que é um jogador totalmente diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco. Felipe, aqui. Boa noite já. Felipe, ontem saiu a informação que você recebeu uma proposta do Fenerbahçe para ir para o lugar do Mourinho. Eu imagino para qualquer profissional do futebol, uma proposta da Europa balance. E a informação que saiu é que você nem quis ouvir, não quis abrir negociação com a equipe turca. Eu queria saber o quanto da sua identificação com o Flamengo. Você que é torcedor do Flamengo desde criança, você que tem uma história como jogador e está construindo agora uma história como técnico, pesou na sua decisão de permanecer no Flamengo e recusar essa primeira proposta da Europa? Obrigado. Bom, primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque eu vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira.
E não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Felipe, aqui. Boa noite. Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você hoje tinha alguns desfalques importantes. Especificamente, vou falar sobre o Jorginho, jogador que desde que chegou assumiu uma importância muito grande no meio-campo do Flamengo e hoje não estava à disposição. Porém, você tinha outras opções para substituir e muito se falou sobre a manutenção do De La Cruz no lugar do Jorginho, mas você optou hoje por começar o jogo com o Alan. A que se deve essa escolha? O que você viu? Foi uma opção técnica, uma opção física, uma preocupação para o próximo jogo? Qual foi o seu direcionamento para essa decisão? Obrigada. Não, primeiro, pelo plano de jogo, pelo que eu acreditava que ia acontecer dentro do campo contra o Juventude, a forma que eles se comportavam nos jogos anteriores, e o que encaixava melhor como característica, e depois também a parte do De La Cruz, um cuidado especial com a sequência de jogos que ele vai ter. Daqui para frente, espero sempre ver a melhor versão dele. Sei que ele teve aí 2 semanas para treinar, mas a concorrência entre eles é muito grande. Também vai voltar daqui a um tempo o Eric, vai voltar o Jorginho. E ainda temos uma grande atuação do Alan, temos o Everton Araújo, que sempre que entra é muito confiável. Então, isso quem ganha é o treinador. Mas a minha opção pelo Alan hoje foi estratégica para o plano de jogo. Felipe, aqui atrás, Leonardo, Rádio Gaúcho. Você usou há pouco a expressão temporada incrível. É possível manter esse nível de desempenhos e resultados até o final da temporada, agora com os jogos mais próximos? Bom, nosso objetivo é não só manter o desempenho, senão melhorar. Eu acredito que conforme vai passando o tempo, com as correções, com os vídeos, com os treinamentos e os conceitos novos que vamos implementando na equipe, com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. Como a gente já viu, uma evolução muito grande do primeiro semestre para o que estamos vendo agora, mesmo com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe, né? Saíram jogadores aqui muito importantes e os novos aqui estão também tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto para poder continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados a gente não controla, mas a forma que a gente joga, sem nenhuma dúvida, sim, e vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance. Felipe, já entrando na quinta-feira, o Flamengo ele abre o mata-mata em casa. A gente tem visto muitos torcedores, até a própria imprensa, nós, falando que é importante fazer um resultado um pouco mais elástico em casa. A comissão pensa assim, os jogadores têm pensado assim, que é importante olhar para esse jogo em casa e tentar resolver dentro de casa, porque jogar na Argentina é sempre muito difícil em busca do Tetra? Nenhum jogo se resolve no primeiro jogo, na minha opinião. Por mais elástico que seja o placar, claro, estamos falando de como foi uns anos atrás, aí, goleadas enormes. Não, mas dificilmente vai se resolver um jogo de quartas de Libertadores no primeiro jogo. Em casa ou fora de casa. Sabemos disso, porque nós temos que pensar que são 180 minutos, onde temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que jogam e crescem muito na frente da torcida, existem jogadores que jogam melhor e desempenham melhor até fora de casa, então estamos preparados para enfrentar uma eliminatória, né? E sabendo que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para poder, sim, tentar fazer 2 jogos aí perfeitos para poder passar. Felipe, Mauro Santana do canal Mauro Santana, importantíssima vitória em que tivemos mais uma vez uma grande atuação do Saul, mais uma atuação importante do Samuel Lino, que está vindo de jogo na altitude pela seleção brasileira, mas com participação direta de 2 jogadores, também reforços no meio de ano, que ainda não tinham uma alta minutagem e que com certeza havia uma preocupação da comissão técnica de prover estrutura e recursos para que esses 2 jogadores pudessem ser melhor utilizados. Até que ponto também a participação direta desses 2 jogadores, o Carrascal e o Emerson Royal, traz para você essas maiores alternativas, essa quantidade maior de alternativas para a composição da equipe nesse percurso, conforme o colega disse, o Flamengo vai ter uma sequência exaustiva de partidas e jogos decisivos, brigando pelo título na Libertadores e também no Brasileirão. Bom, como eu falei, né, como mudou bastante a nossa espinha dorsal, saíram jogadores importantes, você citou aí o caso do Emerson, mas eu falei com o Emerson, a forma que o Flamengo joga hoje é praticamente idêntica do que a seleção brasileira jogou no primeiro jogo contra o Chile. E mais, é melhor do que isso para ele,
ele poder entender o modelo, entender o conceito, e que isso vai potencializar muito ainda as características que ele tem, que ele vai oferecer muito para a equipe, conforme forem passando os jogos, ele vai se sentir cada vez melhor. O gol hoje aumenta mais a confiança dele. Eu não tenho dúvida que vai voltar a ficar no radar da seleção, né? Então, é muito importante que ele entenda o mais rápido possível. Tivemos essas 2 semanas agora para treinar, onde ele pôde somar esses minutos e beber do conteúdo tático, e hoje cumpriu à perfeição tudo que pedimos para ele. E o Carrascal é praticamente a mesma situação, um jogador que compete por posição originalmente com a Arrascaeta, que vive a sua melhor fase. Muito difícil para um jogador que chega com a qualidade e a importância que ele tem, competir com um dos melhores jogadores do Brasil no momento, se não o melhor. Mas também sabemos que ele pode render e performar em outras posições, pode jogar na direita, pode jogar no ataque. Então, claro que estamos tentando dar todo o carinho para ele poder se soltar e se adaptar o mais rápido possível, porque é um jogador, como eu já falei para vocês, que tem muito talento. Felipe, você teve o retorno antecipado de 2 jogadores agora na data FIFA, né? O Arrascaeta e o Varela. O Varela teve a lesão em si, mas o Arrascaeta não. Veio para as condições físicas. Eu queria saber para você da importância do retorno antecipado desses jogadores, principalmente do Arrascaeta, que jogou hoje, e se foi pedido seu, se teve alguma conversa com o Bielsa, como é que foi essa situação? Não teve nenhuma conversa na qual eles entenderam. Primeiro, o Varela tá com uma pubalgia, tá com algum problema onde não poderia jogar o segundo jogo com a seleção do Uruguai. E o Arrascaeta, eles entenderam pela sequência de jogos que ele vinha tendo, e também eu acho que pelo momento que o Uruguai pôde se permitir o luxo de trocar e liberar esses jogadores que vêm sendo mais utilizados, e na qual agradecemos bastante. Vemos que o Arrascaeta fez um jogo com a seleção no nível esplêndido outra vez, e quem ganha somos todos nós. Flamengo ganha, Uruguai ganha, e o futebol, né, de ver o jogador tá performando desse nível. E também vimos o Vinha voltar a ter minutos e jogar muito bem também no jogo contra o Chile. Então, a relação mesmo sem se falar com o Uruguai está sendo